Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo a essa aula. Eu sou o professor José Flores e com o auxílio da professora Cláudia e dos demais professores de matemática, que são o Adriano e a Rosiane, nós vamos estar aqui tentando tirar algumas dúvidas do conteúdo de segundo ano, tá? Desta apostila aqui de matemática, que tem como o tema, o conteúdo é funções. Então, funções, a gente pegou aqui os conceitos iniciais de funções, trabalhando com conceitos de conjuntos, né? Quem fez o primeiro ano comigo e com a professora Cláudia também, no ano de 2020, chegou a estudar conjuntos no mês de fevereiro, né? Deu tempo de ver uma boa parte de conjuntos, então vocês estão familiarizados ainda com os conceitos. Então, a gente vai aqui partir para as funções, tá? O conceito de função, vou ler como está aqui, é um dos mais importantes da matemática e das ciências em geral. Ele está presente sempre relacionado e que relacionamos duas grandezas variáveis. Então, eu sugiro que você esteja assistindo essa aula juntamente com a sua apostila, tá? Então, a gente já tem logo um exemplo aqui, ó. A gente tem um exemplo em que aparece uma tabela que ela relaciona o número de litros de açaí comprados na cidade de Anajash e o preço a pagar por eles, tá? Preço baseado em janeiro e fevereiro de 2021, tá? Agora. Então tem uma tabela aqui, você vai focar aí, Cláudio, tá bom? Tem mais? Ok, né? 1 litro, R$8, R$8 o litro. Se eu comprar 2 litros, eu vou gastar R$16. Se eu comprar 3 litros, vai dar R$24. E assim vai. Você está percebendo que tem uma sequência? Né? Dependendo do número de litros de açaí que você compra, você vai pagar um preço diferente. Tá? Então a gente fez a sequência aqui, até que chegasse em um valor determinado X. O valor do X na matemática significa que você pode atribuir qualquer valor para ele, ou ele pode assumir qualquer valor, né? Então, de uma maneira geral, se você comprar X litros de açaí, você já deve ter ouvido essa expressão por aí, você vai pagar 8 vezes X, já que o litro é R$8, então vai multiplicar R$8 pelo número de litros de açaí que você está comprando, tá? Então está escrito aqui, observe que o preço a pagar é dado em função do número de litros comprados. Viu aí a palavra função? Ou seja, o preço a pagar depende do número de litros comprados. Tá? Então, como eu falei, R$8 vezes o número de litros comprados. Então a gente tem aqui a primeira lei da função. Opa, meu pincel está aqui. A primeira lei da função desses litros de açaí, que é o seguinte, eu vou fazer para vocês. P de preço é igual a 8 vezes X, tá? A isso nós chamamos de lei da função, ou fórmula matemática, ou regra da função, tá? Vocês estão bem acostumados com os conceitos de fórmulas, e basicamente é uma fórmula para essa questão, né? Se eu comprar 15 litros de açaí, quanto é que vai dar? Você ia substituir o 15 no lugar do X e multiplicar por 8 e você ia obter o valor de P, tá? Dessa função, como depende do número de litros comprados, o preço ele é a variável dependente, tá? Por que dependente? Porque o preço depende do número de litros de açaí que você vai comprar. E o número de litros é chamado variável independente, né? Só depende da sua vontade de tomar açaí. Então, aqui nós temos outro exemplo parecido com esse. Então, esse conceito inicial aqui, para introduzir a função, é para vocês verem, né? A gente convive com a matemática ao nosso redor e a gente pode modelar uma função a partir do simples fato de comprar 1 litro ou 2 litros de açaí, tá ok? Então, vamos aqui para a noção de função por meio de conjuntos, tá? Vamos ver a definição. Dados dois conjuntos não vazios A e B, lembrem lá, definição de conjunto não vazio.
vocês estudaram no primeiro ano. A e B. Uma função de A em B é uma regra que diz como associar cada elemento de x que pertence a A ao único elemento y pertencente a B. Tá? Geralmente a gente vai trabalhar com esses dois valores, essas duas letrinhas, x e y. Tá? X a variável dependente e y a variável. X a variável independente e y a variável dependente. Desculpa. Então tem uma anotação aqui. F é uma função de A em B. Tá? Eu estou deduzindo que você está assistindo esse vídeo lendo a sua apostila, tá ok? Então a função f transforma x de A em y de B e denotamos assim, né? Y é igual a f de x. Então, y é igual a f de x. Então vamos aqui para os exemplos. E esse exemplo aqui já é bem interessante, porque a gente vai pegar dois conjuntos e vai ver a associação dos elementos de A em B e vai dizer se é uma função ou não, tá? Vou logo adiantando, tá? Conjunto A, menos 2, tem os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B, tem os elementos menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6 e 7. Então, você vai verificar a condição que foi dada pela questão. Qual foi? Relacione cada elemento x do conjunto A a seu triplo, tá? No conjunto B. Triplo vocês sabem que é vezes 3, tá? Vou colocar vezes 3, não 3 vezes. Vezes 3. Então você vai pegar um elemento de A, ver qual é o triplo dele, verificar se esse triplo do elemento de A está contido em B, né, pertence a B, e você vai associar ele, ok? Então bora fazer o esquema de flechas no diagrama, que é uma parte importante, tá? Menos 2, o triplo de menos 2 é menos 6, então o menos 12 está associado ao menos 6. O triplo de menos 3, de menos 1 é menos 3. O triplo de 0 é pegadinha, hein? 0. O triplo de 1 é 3 e o triplo de 2 é 6, tá? Então é o seguinte, em funções a gente brinca muito com esses diagramas e a partir de como é dada a disposição das flechas, chamadas flechas, a gente vai verificar se essa relação entre A e B é uma função ou não, tá? Quais são os requisitos? Todo elemento de A tem que ter o correspondente em B, ou seja, todo elemento de A atira uma flecha em elementos de B, tá? E é que todo elemento de A também corresponde a um único elemento de B, tá? Ou seja, cada elemento de A ele só pode atirar uma vez. Se sair duas flechas de 2 aqui, por exemplo, sair isso aqui, a gente não poderia considerar isso uma função, tá? Então, tendo preenchido esses dois requisitos, todo elemento de A tem um correspondente, não tem ninguém sobrando aqui, e todo elemento de A também tem apenas um correspondente em B, é uma função. Mesmo, presta atenção, mesmo que sobre elementos de B, tá? Não é obrigado que todos os elementos de B estejam recebendo uma flechinha, tá? Então, isso aí é um conceito muito importante que vocês vão usar nos exercícios, tá ok? Então, nesse caso, nós temos uma função de A em B, expressa pela fórmula, olha, outra parte interessante, y é igual a 3x, 3 vezes x. Por quê? Y são os elementos de B, tá? Da variável dependente. E x são os elementos de A, variável independente. Então, para cada x, eu pego e multiplico por 3, eu vou obter o valor de y, que é o elemento de B. Então, tenho y igual a 3x. Y igual a 3 vezes x. Tá? Então, quando a questão te der uma lei de formação, ou uma fórmula,
Se ela te desse y é igual a 4x, você ia multiplicar cada elemento de A por 4. Nesse caso, 2 seria correspondente de 8, 1 seria correspondente de menos 4, o 0 de 0, o 1 seria de 4 e o 2 seria de 8. Aí já não seria uma função, tá? Porque o 1 e o 2 não teriam correspondentes em B. Deu para entender? Sim. Muito bem. Segundo exemplo, a gente tem dois conjuntos A, 0 e 4 são os elementos, e o conjunto B, 2, 3 e 5 são os elementos. Tá? Qual é a lei de formação que o professor colocou aqui? Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Olha, gente, tá? Tem aqui essa parte, ok? Lá na apostila de vocês, lá no final da primeira página de conteúdo. Tá? A função é essa. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então, quando a gente vai pegar o elemento de A, tem que ser menor que os elementos de B. Então tá. 0 é menor que 2? Tu não acha melhor fazer a transformação que tem lá com a função? Só pra eles entenderem. Qual a Tipo, função? y igual a 3 vezes Pegar aqui? 2. Aí tu relaciona. Porque aí É porque eu não vou fazer um exemplo desse também. tu não quer repetir, né, a informação. Não. Como se a gente fosse fazer uma função. Um outro exemplo assim. Que aí tu ia montar. Isso. No final, tipo, quando estiver perto dos exercícios. Continua assim mesmo, né? Sim. Sim, sim. Total. Tá. Então, cada elemento de A tem que ser menor que os elementos de B. 0 é menor que 2? Sim. 0 é menor que 3? Sim. 0 é menor que 5? Também. E o 4 é menor que 2? Não. Não é menor que 3, mas é menor que 5. Tá. Então, vamos aos requisitos de funções. Cada elemento de A tem um correspondente em B? Sim. Segundo requisito, cada elemento de A tem um único correspondente em B? Não, né? Porque o 0, olha, ele está correspondendo com 2, com 3 e com 5. Tá? Então isso não é permitido numa função. Então, logo, não temos uma função de A em B. Tá? Pois o elemento de 0 corresponde a 3 elementos de B. Tá? Então, se fosse, eu gostaria de passar o exercício assim, né? Você falava, f é a função de A em B, e aqui f não é função de A em B. Então, ok, vou pegar mais um exemplo desses diagramas e nós vamos já passar para domínio contra domínio e imagem. Tá dando quantos minutos aí? 14. Ok. O outro, acho que vou fazer aqui mesmo, nem precisa mudar muito. O outro exemplo, a gente tem os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O professor fez aqui, que é o mesmo conjunto do primeiro exemplo. E o conjunto B tem os elementos 0, 1, 4, 8 e 16. Tá? E a lei de formação é y igual a x a quarta. Então vamos... Eu vou mudar só isso daqui, né? O conjunto B que vai mudar. O conjunto A é o mesmo.
Tudo isso para economizar tinta. Tempo. Se tivesse apagado, escrito tudo de novo, talvez seria mais rápido. Tá ok. Quais são os elementos de B aqui nesse exemplo aqui? São os elementos 0, 1, 4, 8 e 16, tá? E lembrando agora a lei de formação é y igual a x elevado à quarta potência, certo? X pertence a, y pertence a b. Tá ok. Aqui tem uma tabelinha que vocês podem se guiar, né? Você pega cada elemento de A, eleva a 4 e você vai ter o resultado lá de y pertencente a B, tá? Vamos seguir essa tabela então, para poder associar os elementos. Menos 2, se eu fizer menos 2 elevado à quarta, como está aqui na tabela, vai dar 16 positivo, então corresponderia aqui. Menos 1, se eu fizer menos 1 elevado à quarta, vai dar 1 positivo. Por que, professor? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, tá? Porque você está fazendo menos 1 à quarta. Vai dar 1 positivo, tá? Menos com menos mais com menos menos com menos mais, tá? Vai dar 1 positivo, por isso. Ou também quando o expoente é par. Isso. E a base Quando o é expoente é par e a base é negativa. Na verdade, quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo, né? Ou nulo. O resultado nunca é negativo. Então, como o expoente é par, e ficou positivo aqui. E 1 vezes 1, não importa quantas vezes você multiplicar, sempre vai dar 1. Ok? 0 elevado a 4 dá 0. Quase que eu erro essa conta. Eu ia falar 4. 1 elevado a quarto também dá 1. E 2 elevado a quarto dá 16. Polêmica essa daqui, hein? É uma função ou não? Clima tenso. Tá. Bora ver aqui. Anotações do professor. Note que todos os elementos de A têm um correspondente em B. Verdade, né? Todo elemento de A, não tem ninguém sobrando aqui sem flechinha. Tá? Lembra no exemplo anterior que eu não passei? Tinha dois elementos aqui do elemento A, do conjunto A, que eles não tinham correspondente. E por isso não foi função. Tá? Vocês leem lá na apostila de vocês. Mas nesse caso aqui, cada elemento de A está tirando uma flecha para um lado. Tem um Tá? único elemento. E sim, a segunda requisito, cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Ó. Cada elemento de A, presta atenção, tem um único elemento em B. Tá? O contrário não é verdade, né? Os elementos de B tem elementos aqui que estão recebendo duas flechadas. Tá? Mas isso não impede da relação ser uma função, ok? O que não pode é sair duas flechas daqui dos elementos do conjunto A. E também o que não pode é sobrar elementos do conjunto A. Se tivesse um menos 3 aqui, um 3 por exemplo aqui, e se aí tivesse sobrando, não seria função. Mas não tem ninguém sobrando aqui, embora tenha elementos sobrando em B, mas isso não impede também de ser uma função, ok? Ficou claro isso aí? Então, a correspondência expressa pela fórmula y igual a x à quarta é uma função de A em B, ok? Beleza, espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para domínio, contradomínio e conjunto imagem.
Vou tentar ler só essa definição aqui para tentar acelerar um pouco. Dado uma função f de A em B, o conjunto A chama-se domínio da função e o conjunto B contradomínio da função. Então, o conjunto A dessa função aqui seria... Não, dessa aqui, que daí tem a função, né? Seria domínio, e dessa daqui seria contradomínio, conjunto B. E o que é a imagem? Bora ver. Para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B chama-se imagem de x pela função f, ou o valor assumido pela função f para x pertencente a A. Está muito técnico isso. E o representamos por f de x. Assim, y é igual a f de x. Então, o que é que está dizendo aqui? Posso usar isso daqui como exemplo? Posso, né? A função é minha. A aula é minha. Ai, saudade da aula aqui. Presencialmente para esses alunos. Domínio. O que seria o domínio? Seria o conjunto A, todo ele, tá? Domínio. Contradomínio. É o conjunto B, tá? Então nesse caso seria todo o conjunto A aqui, o domínio, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o contradomínio seria todo o conjunto B, 0, 1, 4, 8, 16. Tá ok? E agora a imagem. Imagem. A IM de F. O que seria a imagem da função? São os elementos do contradomínio, ou seja, os elementos do conjunto B, que recebem flechada. Ok? São os elementos do contradomínio que são o resultado da operação da função. Tá? Então, quem é que recebe flechada aqui? 0, 1 e o 16. Então, a imagem da função, a imagem da função seria o conjunto era o caminho da mulher passar. Seria o conjunto 0, 1 e 16. Ok? Deu para entender? Domínio, conjunto A. Contradomínio, conjunto B. Imagem, elementos do conjunto B que recebe as flechadas. Tá ok? É isso que está escrito aqui. Eu não li nada diferente do que eu falei. Né, professora? Com certeza. Tá tudo escrito aqui. Se vocês Você for alfabetizado. Ai, ai. Preciso fazer esse outro exemplo aqui? Olha de baixo. Faz, porque Fazer, né? Tu menciona, na verdade, a questão do gráfico que tá ela de lado. Ah, é verdade. Tá. Só Esse... aproximar, por favor. Vê se tá pegando aí. Esse diagrama, gente, ele é desse exemplo aqui, tá? Que eu fiz. E o diagrama desse exemplo aqui não tá. E por isso eu vou fazer agora e vocês já podem anotar aí no caderno de vocês. Ok, exemplo. Dados os conjuntos A 0, 1, 2, 3 e os conjuntos B 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos considerar a função que transforma x de A em 2x de B. Tá? Então a gente vai pegar essa função. Vou fazer tudinho. Vou deixar tudo mastigado para vocês. Vou pegar os dois conjuntos. Olha esse presente. Vou fazer a relação, né, da função 2x. Vou fazer o esquema de flecha. Vou dizer se é função ou não. Ainda vou dar o domínio, contradomínio e imagem para vocês. Quer coisa melhor que isso?
Doida. Presente de Natal adiantado. Oi? Bora ver. Não, mudou o formato. É? Porque tava lá escrito nona série. É primeiro ao nono ano e primeira e segunda série. É. A gente é velho, né? Nosso tempo era ano. Tá, vou fazer tudinho aqui pros alunos. Só porque eu sou bonzinho. Explicadinho. B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A regra, lei de formação da função é y igual, meu Deus, perdi, a 2x 6. Tá. Ok, então bora fazer conjunto A, conjunto B. Esse conjunto A vai ser pequeno. Será que dá? 0, 1, 0, 1, 2, 3. O conjunto B vai ser um pouquinho mais parrudinho. Ok, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vamos associar então cada elemento de A aos elementos de B. Lembrando que a formação é y igual a 2x. Ou seja, você vai multiplicar cada elemento de A por 2 e vai associar ao elemento de B. Se tiver, se não tiver não vai ser nem função, a gente já para por aqui. Né? 2 vezes 0 dá? 0. Eu vi gente falar 2. 2 vezes 1 dá? 2. 2 vezes 2 dá? 4. 2 vezes 3 dá? 6. É uma função, gente? Sim, por quê? Todo elemento de A está dando flechado. Todo elemento de A está dando apenas uma flechada. Então, é uma função. Beleza. Agora vamos dizer o seguinte. Quem é o domínio? Conjunto D. É o próprio conjunto A, tá? 0, 1, 2, 3. Que é o contradomínio? É o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é a imagem da função? Se eu fosse pegar aqui a imagem, se tivesse mais bonitinho, eu poderia fazer um conjunto dentro de outro conjunto, que seria um subconjunto. Vocês já estudaram isso. Mas eu vou ficar fazendo um negócio meio feio aqui, vai ficar assim, ó. Uou! Esse é o conjunto imagem. Ficou bacana assim? Conjunto imagem é o conjunto formado pelos elementos que levam flechada. 0, 2, 4, 6. Ok? Então essa é uma resolução que você pega para verificar se a função você associou os elementos e você disse qual é o domínio, qual é o contradomínio, qual é a imagem da função, ok? Deu para compreender? Esse é o diagrama que não aparece lá no local certo. Isso. Também chama.
Tá? Então esse diagrama você pode fazer aqui nesse último exemplo, tá? Porque esse diagrama é desse exemplo e você vai usar esse diagrama aqui, tá? Anota lá. Por último, pra gente já fechar o conteúdo, tá dando quantos minutos aí? 30? Tá bom. A gente passa 30 minutos no Free Fire. A gente não, vocês, eu não jogo Free Fire. Funções definidas por fórmulas matemáticas. Tá? Então, na matemática, você se encontra com situações em que você vê que é possível você construir uma função a partir daquela situação, chamada modelagem, né? Então, como foi quando você pegou lá no início do açaí, o açaí era R$8, e a partir disso você montou uma função que o preço que você vai pagar lá depende do número de litros de açaí que você compra, tá? Então y era igual a 8x. Então bora ver uma outra situação aqui. Uma firma que conserta televisores. Vou apagar, né? Aqui, apanhando tanto. Sim. Bom. Tá sem internet aqui ou Saiu mais cedo. eles mudaram de isso aí? Não sei, vê se tá conectado no teu celular. Se não tiver, não. Não, eu quero ver. Ah, verdade. Falar a senha, todo mundo descobriu minha senha aí na live. Não, mas tá conectado. Só que tá sem internet. Sim, só que deve estar falhando. Porque tava oscilando. Eu queria ver o Google Sala de Aula. Google Sala de Aula? Pega do terceiro ano, vai ficar grande. Então vamos lá, gente. Voltando aqui. Não sei se vai ser feito recorte, vocês vão ficar olhando pra minha costa. Uma firma que conserta televisores cobra uma taxa fixa de R$40. Taxa fixa. Mais R$20 por hora. Por hora aqui, de mão de obra. Então o preço Y, aqui a gente vai chamar o preço de Y, tá? Não de P mais. Fica mais técnico. Que se deve pagar pelo conserto de televisor é dado em função do número X de horas. Número de horas X de trabalho. Tá. Então, para montar uma função dessa é muito simples. Você vai pegar o preço, ele vai ser igual a um valor lá, né? A gente já tem um valor que é a taxa fixa. A taxa fixa ela não depende do número de horas que vai passar. A partir do momento que você vai pegar esse conserto, você vai pagar por R$40 fixos, tá? Aí o preço vai variar de acordo com o número de horas de mão de obra, tá? Daquele determinado trabalho. Então é R$20 por hora, ou seja, é 20 vezes o número de horas que os trabalhadores vão gastar naquele serviço. Então é 20 vezes X, tá? Por exemplo, se fossem 2 horas de trampo, seria 40, X igual a 2, mais 20 vezes 2 horas. E aí seria 40 mais 40, que ia ser igual a R$80, tá? É isso que a gente está dizendo aqui. Essa é a função que modela esse exercício, esse exemplo, tá? Espero que tenha dado para entender. Então, gente, é isso. O conteúdo de vocês é este. Então, você, na atividade, na folha de atividades, não esqueça de entregar com seu nome da turma, e bem organizado. Você vai ter, primeira questão,
quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B. Então, se está escrito quais, é porque para marcar mais de uma, né? Então, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Você vai verificar quais desses diagramas são funções e quais não são. E você vai marcar sobre a alternativa dos diagramas que representarem uma função. Deixa eu verificar se está gravando o áudio todo esse tempo. Tá. Segunda questão. Dois conjuntos foram dados. Deram uma lei de formação y igual a x menos 2. E você vai fazer um diagrama e dizer se é função ou não. Tá? Então, para cada elemento de A, você vai subtrair por 2. 0 menos 2, você vai ver quanto dá. E faz a flecha para o elemento de B. 1 menos 2, vê quanto dá, faz a flecha para o elemento de B. Tá? Se não tiver todos os elementos associados, não vai ser função. Terceira questão, dois conjuntos novamente. Uma função definida por, olha, essa daí é bacana, y igual a x sobre 4. Então você vai pegar os elementos de A, dividir por 4 e atirar lá para o B. Tá? E por meio de diagramas de flechas, como eu fiz aqui, identifique o conjunto domínio, contra-domínio e conjunto de imagens dessa função. Tá? Então você vai basicamente fazer o que eu fiz aqui com esse exemplo. Tá? Só que não vai ser 2x, vai ser x dividido para 4. Tá? Vai pegar cada elemento de A e dividir por 4. Quarta questão. É um problema de modelagem. Uma firma conserta geladeiras com uma taxa fixa de R$30. Lembra lá da taxa fixa, tá? Que não precisa levar o x. Não multiplica a taxa fixa pelo x, por favor. Mais 50 centavos por hora de mão de obra. Tá fácil essa. Enfim, não vou nem mais ler. Ele quer a lei de formação. Você vai dizer qual é a função, y igual tarará. E o preço cobrado pelo conserto de uma geladeira que tem mão de obra de 12 horas. Vai substituir o x por 12 e ver quanto dá. Em algumas lojas de vendedores recebe... Quinta questão. Alguma loja de vendedores recebe um valor fixo de R$200. Olha, fixo, já sabe que não leva x. Tá? E o valor a mais que varia de acordo com as vendas. Não esse valor que vai levar o x. Se esse vendedor receber 5% sobre a venda e conseguir vender o valor de R$5.000 durante o mês, qual será seu salário no final do mês? Olha, tá top essa, tá? Lembra que 5% é a mesma coisa que 5 dividido para 100. Só isso que eu posso dizer para vocês. O resto eu não posso mais dizer, que senão vocês vão querer que eu vá na casa de vocês, resolver a atividade, preencher o nome e levar na escola, né? Então é isso, gente. Boa sorte nesses trabalhos. Entreguem ele resolvido. E vocês vão se dar bem esse ano. Ok? Até a próxima.